O Brasil pode estar a poucos passos de uma crise silenciosa. E o pior é que muita gente ainda não percebeu o que já começou. As importações de combustível despencaram quase 60%. E quando isso acontece, não é só o preço que sobe, é o país inteiro que pode travar. Nos últimos dias, um alerta começou a surgir nos bastidores do setor energético. Um alerta que envolve queda nas importações, controle de preços, decisões políticas e um cenário internacional cada vez mais instável. E agora a pergunta é direta: o Brasil está caminhando para uma falta de combustível? Vamos começar pelo dado mais importante. As importações de diesel e gasolina no Brasil caíram cerca de 60% em apenas 17 dias de março. Isso não é uma variação comum, isso é um choque no sistema. E existe um detalhe que muita gente ignora: o Brasil não é autossuficiente em combustíveis. Mesmo sendo um grande produtor de petróleo, o país depende de importações para cerca de 30% do diesel e 10% da gasolina. Ou seja, quando a importação cai nesse nível, o risco não é só aumento de preço, é falta. A própria Agência Nacional do Petróleo já classificou o momento como de risco excepcional. E isso não é linguagem leve, é um alerta sério. Porque o sistema funciona de forma simples. Se o combustível não chega de fora e a produção interna não consegue suprir, o estoque começa a apertar. E quando o estoque aperta, o mercado entra em tensão. E quando o mercado entra em tensão, começa o efeito dominó. Preço sobe, distribuição falha e setores inteiros começam a sentir. E quem sente primeiro são os setores mais sensíveis: transporte, agronegócio e logística. Ou seja, a base da economia brasileira. Agora entra o ponto mais polêmico. O governo federal retomou impostos sobre combustíveis, incluindo o ICMS. Esses impostos haviam sido reduzidos anteriormente, o que ajudou a segurar os preços. Com a volta da carga tributária, o impacto foi direto no bolso do consumidor. Além disso, existe a questão dos controles de preço. Na prática, a Petrobras não consegue repassar totalmente os preços internacionais, e isso cria um problema clássico. Quando o preço interno fica artificialmente baixo, quem vende combustível prefere outros mercados, onde o lucro é maior. Resultado: menos oferta no Brasil. O mercado não funciona por decisão política, ele funciona por incentivo. Se vender no Brasil é menos vantajoso, o combustível vai para outro lugar. E isso já está acontecendo. Fornecedores estão redirecionando cargas para mercados mais lucrativos. Enquanto isso, a oferta interna diminui. E quando a oferta cai com a demanda mantida, o preço sobe. Ou, em alguns casos, o produto simplesmente desaparece. E não para por aí. O cenário internacional também está pressionando. Conflitos envolvendo o Irã, mudanças nas sanções ao diesel russo e o aumento da competição global por combustível colocam ainda mais pressão no sistema. Antes, o Brasil conseguia comprar diesel russo mais barato. Agora, esse diferencial praticamente desapareceu. O país passou a competir em igualdade com outras nações. E nesse jogo, quem paga mais, leva. Existe uma narrativa comum de que o problema está nos postos ou distribuidores, mas isso não explica o cenário. O problema não começa na ponta, ele começa na estrutura. Impostos elevados, controle de preços, dependência de importação e um cenário internacional desfavorável. Tudo isso junto cria um ambiente instável. E quando o sistema fica instável, a crise aparece. Se nada mudar, o caminho é previsível. Mais pressão nos preços, risco crescente de escassez e impacto direto em setores essenciais. E aqui entra um ponto crucial. O diesel move o Brasil. Sem diesel, não tem transporte. Sem transporte, não tem abastecimento. Sem abastecimento, a economia para. O que estamos vendo não é um problema isolado. É um conjunto de fatores que estão se acumulando e formando algo maior. Muito maior. A pergunta agora não é se o preço vai subir. A pergunta é até onde isso pode chegar. Se você quer continuar entendendo o que realmente está acontecendo no Brasil, se inscreve no canal Visão Política. Aqui, você não recebe só notícia, você entende o que está por trás dela.